Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com Pedro Lobo. E nesta noite de hoje nós temos a honra de conversarmos com a Vivian Farias, ela que é dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores e também vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Vivian, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero desde já agradecer aqui ao seu convite, a sua estadia aqui no estado do Ceará, você que tem uma agenda bastante corrida, rodando o Brasil todo em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e fazendo esse que você gosta muito de fazer, esse trabalho social. Muito bem. Obrigada, boa noite, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Ceará, que é um estado tão relevante dentro do nosso projeto democrático. Nós, da Fundação Perseu Abramo, estamos trabalhando há cerca de 2 anos no Plano Nacional de Reconstrução do Brasil. Porque não basta só a gente oferecer o melhor candidato, a gente tem que oferecer o melhor conteúdo programático, para que o presidente Lula possa ter respostas mais eficientes, mais rápidas, porque quem tem fome tem pressa. Nós que somos do Nordeste temos visto a quantidade de gente nas ruas, o Brasil que voltou para esse mapa da fome de forma tão vertiginosa. Então, agradeço demais esse convite de estar aqui contigo nesse bate-papo e nos colocamos, nosso trabalho da Fundação, do PT, à sua total disposição. Vivian, você falou uma coisa importante, né? A Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, como a fundação está preparou o programa do presidente Lula, com esse programa que vai, sem sombra de dúvida, devolver ao povo brasileiro o direito, sobretudo das pessoas que mais precisam da atenção do Estado, o direito de ter o mínimo de dignidade e de ter o mínimo de se alimentar, porque nós estamos hoje passando por uma situação realmente de fome. Nós estamos vendo e a gente assiste todos os dias, a gente vê aí as pessoas, o Brasil voltando para o mapa da fome. E quais são, como a Fundação está vendo essa questão dentro do programa do governo do presidente Lula? Nós começamos esse trabalho não só com a Fundação Perseu Abramo. Primeiro, institucionalmente, nós convidamos também demais fundações partidárias. Todo partido no Brasil, gente, é bem importante a gente conhecer a legislação e conhecer as políticas públicas no nosso Estado democrático de direito. Todo partido político, ele necessariamente tem uma fundação. E cada partido funciona de um jeito. O PCdoB tem fundações estaduais. O PT tem uma fundação nacional, que eu quero convidar todo mundo para conhecer, que é a nossa gloriosa Fundação Perseu Abramo, que é reconhecidamente, né, a gente tem publicações, pesquisas em gênero, em juventude. Estamos iniciando agora um processo muito bacana de pesquisa com idosos. Então, de pensar o Brasil, de pensar a democracia, de pensar esses preceitos constitucionais. Esse trabalho começou, primeiramente, com uma crítica ao bolsonarismo. A gente foi avaliar os desmontes. Lá atrás, quando se iniciou o teto de gastos, quando se iniciou o desmonte da saúde, da assistência social, da educação, nós convidamos os dirigentes, os universitários, a companheirada da nata pensante da esquerda brasileira para somar esforços conosco nesse processo da gente fazer a crítica contundente, a crítica necessária para o rompimento dessa agenda, desse retorno da agenda neoliberal. Se a gente pensar a grosso modo, gente, a nossa república é uma república muito jovem. E é uma república que ela veio ter uma curva de ruptura com o preceito neoliberalista só no governo Lula. Então a gente tem muito mais tempo de retrocesso, de desmonte, do que de exercício pleno da democracia, de exercício pleno da constitucionalidade, de colocar o povo no orçamento e de ter a prioridade de tirar as pessoas da fome. E aí nós juntamos um time muito bacana, sabe, Pedro? Foi o PCdoB, o PDT, o PSOL, Solidariedade, Rede, o PSB, todas essas fundações, e fundamos o Observatório da Democracia.
o que ampliou a nossa visão, o que fez com que a gente tivesse não só um olhar endógeno ao partido, mas também dessas outras conjecturas. E a partir daí a gente começou um lindo processo de escuta através dos NAPs, que são núcleos de acompanhamento das políticas públicas. São mais de 20 núcleos temáticos. Então a gente tem desde energia, economia, emprego e renda. E esses núcleos, eles começaram também a ter uma leitura dos estados, com os NEPs, que foram os núcleos estaduais. E aí, gente, eu já quero emendar aqui, estou até falando muito. Não, fica à vontade. Mas já quero emendar para um convite. Nós pegamos todo esse arcabouço teórico-metodológico e colocamos à disposição da população. O presidente Lula tem falado muito em orçamento participativo. Vocês aqui em Fortaleza ensinaram muito para o Brasil. A gente bebeu muito da fonte da experiência daqui, da experiência do Recife, da experiência de Porto Alegre. E a gente precisa democratizar o acesso às contas públicas. A gente precisa voltar a ter transparência. E aí a gente já começa esse processo na campanha eleitoral, que é disponibilizando uma plataforma participativa, onde todo mundo pode ir lá conferir o que está sendo, o que a gente propôs desses estudos, inclusive dizer, olha, isso aqui está faltando. A gente participou de um debate essa semana no grupo de assistência interessantíssimo sobre a necessidade de a gente priorizar o debate da primeira infância. E a gente foi lá e incrementou. Então, é uma visão muito paulo freireana de que ninguém aprende nada sozinho, de que ninguém sabe tudo, ninguém ensina tudo e que a gente quer trocar com vocês. Então, já deixa aqui o link. Dá para deixar? Não dá? Eu deixo aqui o link para vocês acessarem essa plataforma, que é um diferencial da nossa campanha. Isso é uma inovação muito grande, né? Porque você, além de participar do programa do governo participativo, se Deus quiser, com a eleição do Lula, você já participa, já faz a participação do planejamento participativo, né? Então, você escuta e ouve a população, né? Apesar de que todas as diretrizes... Já tem uma diretriz que já foi construída com as fundações dos partidos que formam a federação, mais outros partidos que estão aliados, né? Esse conjunto de pessoas e de pessoas que formam essas fundações, que todas elas têm uma grande... na sua dimensão, uma grande contribuição, grandes pessoas, grandes personalidades que pensam o Brasil e, sobretudo, pensar o Brasil colocando o pobre no orçamento, que essa é a grande fala todas as vezes do presidente Lula. Que, aliás, foi uma das grandes diferenças que o presidente Lula fez, essa grande gestão no primeiro mandato e no segundo mandato. Você acha, como você vê essa questão agora do Lula mais preparado? Lula, ele sempre, o que motiva, inclusive, ele a voltar de novo é sempre quando a gente escuta. Eu já aprendi, vivi e tenho experiência. E agora, mais do que nunca, nesse momento da política nacional, que nós estamos, além de todos estes desmontes que foram feitos, que estão sendo feitos pelo presidente atual, de entreguismo, nós temos uma questão fundamental, que é a soberania nacional e a democracia, que está em risco. Então, está em jogo, é aquilo mais sagrado que nós conquistamos ao longo de muitas lutas e de muitas vidas que foram perdidas para conquistar hoje que nós temos a liberdade e a democracia. O que representa, na sua avaliação, como você vê esse momento da política, com você que tem contato com o presidente Lula constantemente? Como está o Lula nesse momento aqui para os nossos ouvintes? Como está o Lula nesse momento de vida nova, apaixonado, recém-casado novamente? É um Lulinha paz e amor, um Lulinha novo, que, sem sombra de dúvida, irá colocar o Brasil nos eixos e devolver aí ao povo brasileiro a dignidade. Não é isso? Como é que você está vendo? Quando a gente fala no Lula, chega aos seus olhos também. Eu confesso, Pedro, que é um privilégio, né? Acho que de líderes contemporâneos, não só da América Latina, do mundo, o presidente Lula, ele representa não só uma esperança para o povo brasileiro,
é muito importante que às vezes a gente tem um sentimento meio ufanista e a gente não pensa muito a América Latinidade, né, presente no Brasil. A América Latina deu uma guinada à esquerda. Depois veio golpes, lawfare, mentiras, fake news, e hoje a esquerda volta a dar uma guinada de vitória na nossa região. Então o presidente Lula, ele simboliza esperança não só para o povo brasileiro, mas mundialmente ele é reconhecido, inclusive pela própria ONU, a catástrofe que foi o processo, a perseguição. Qualquer outra instituição que vivesse o ataque midiático, o ataque jurídico, o ataque da sociabilidade, que a gente ligava o rádio de manhã, era falando mal do presidente Lula. A gente ia almoçar falando mal do PT. A gente chegava em casa para janta, de novo, o jornal escrito, idem. E por que o PT não foi derrotado? Porque nós somos o maior partido de esquerda da América Latina, mas principalmente porque nós fomos, cada um de nós, a ideia do Lula. As pernas, as vozes, a luta para que toda essa desgraça, veja, o quão a gente não para refletir, inclusive, das vidas que foram ceifadas. Nós não podemos naturalizar as mais de 660 mil pessoas que foram mortas. Quando a gente fala que o Bolsonaro ele tem culpa, é porque quando ele deveria ter feito hospital, vacina e política pública, ele não fez. E vejam, gente, às vezes eu encontro em alguns estados um povo muito raivoso, com muita... Esse não é o nosso time. Time do ódio, né? Não é. Ninguém mais do que o presidente Lula personaliza as injustiças que o PT viveu. Veja o processo da dona Marisa. Ele foi a maior vítima de tudo isso, né? Ele não guarda o rancor. E ele não guarda o ódio. A resposta sequer do Lula... foi negado o direito dele visitar o seu neto. O enterro do neto, que todo mundo, a gente que convive com ele, sabe do apego que ele tinha. E cada brasileiro, naquele momento, se sentiu o Lula naquele momento, né? Sim. O seu irmão, enfim. E você que o Lula hoje, por tudo que passou, é o Lula. Do amor, né? E, gente, assim, eu fico impressionada, porque são duas capacidades. Qualquer empresa privada, qualquer emprego que você vá, a qualificação técnica, ela muitas vezes não é tão levada em consideração quanto a qualificação pessoal. E o presidente Lula, ele está na nata do pensamento e na nata do amor. E com a vontade imensa de cuidar do povo. Com tesão. A palavra certa, eu vou nem fingir, eu sou vice de mercadante que nem assisto. Mas a palavra certa é vontade. É força, é efervescência. Gente, a maior esperança que a gente tem é de arregaçar as mangas. Você ter uma pessoa que viveu a fome, ela se compadece de uma maneira muito diferente. E me perguntaram na rádio recentemente, disse, Vivi, o PT não ama a família, o Lula não ama a família. Eu disse, é o contrário, Pedro. O PT ama todas as famílias, todas as formas de amor, todas as formas de respeito. E aí, não sei se já está encerrando o nosso bate-papo, mas queria deixar um recado muito especial para as mulheres mães. A gente, na nossa plataforma da campanha, a gente tem pensado muito e bebido muito na fonte do projeto chileno, que é de tirar do mapa da fome e de você resgatar essas mulheres mães. Nós que somos mães, a gente sabe o quanto a gente é sobrecarregada, o quanto a gente sofre, a gente se compadece de ver um filho sem emprego, de ver um filho sem dar o de melhor para um neto. Então eu tenho certeza que o Lula, no espírito da dona Lindu, trará muita novidade boa também no campo do desenvolvimento social. A gente está muito preparado e é impressionante, Pedro, a capacidade do presidente Lula de absorver conhecimento. E ele não é uma pessoa que quer entender de tudo, saber de tudo, mas ele tem o melhor time. E ele sabe de quem sabe. Então é gente da universidade, é gente que está pensando, é gente que está no terceiro setor.
Outra perspectiva que eu não podia vir deixar esse abraço aqui sem falar de emprego. A gente precisa voltar a industrializar o nosso país, a dar emprego. Não é só a comida, mas é a dignidade. Cidadania, né? Inclusive, eu tenho uma teoria, eu estou escrevendo um artigo sobre o quão essa perspectiva da falta de emprego impacta a família, impacta os relacionamentos. Porque uma pessoa que não está bem, ele vai para o alcoolismo, ele vai para a depressão. Então, tudo isso impacta na vida das pessoas. Então, a nossa proposta é do amor, é da solidariedade e da competência. Porque a gente tem projeto, temos política pública, temos o melhor candidato e o melhor conteúdo programático. E temos os melhores pensamentos, as melhores pessoas. Por isso eu quero agradecer essa jovem, muito obrigado. Ela que tem esse sotaque aqui, vocês perceberam, né? É pernambucana, aqui vizinha nossa, mas que está fazendo um grande trabalho a nível nacional, pela sua competência, pelo seu trabalho, e que irá contribuir muito para o seu estado aí nas próximas eleições com Lula no Pernambuco. Parabéns, muito obrigado e sucesso. Muito obrigada, Pedro. Quero lhe desejar nessa nova trajetória, né, na Assembleia aqui, que eu tenho certeza que você vai representar com muita honra, com muita vivacidade, o nosso projeto democrático popular. E muito obrigada pelo esse bate-papo. Estamos à disposição sempre. Pois é. Conversamos com a Vívia Farias, ela que é pernambucana, dirigente nacional do PT e vice-presidente da Fundação do PT, a Fundação PCO Abramo. A vocês, muito obrigado e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.